E já estamos colhendo frutos do que nós fizemos no nosso último vídeo, nossa última aula, em que nós configuramos o Git na nossa máquina, possibilitando de que nós pudéssemos, inclusive, ver essas alterações que a gente está vendo aí, né? Alguns artefatos, alguns arquivos do nosso projeto sendo exibidos aqui, mostrando de que teve alterações no nosso código. Mas por que que eu estou falando especificamente nesse, nesses arquivos alterados já no início dessa aula? Eu estou falando porque eu já fiz algumas alterações, por propósito da nossa gravação de hoje, e vai ser bem legal, porque como teve várias pequenas alterações, um arquivo, em outro arquivo, a gente consegue direto, né, esses artefatos e ver, ó, teve essa alteração, removemos essa linha, adicionamos aquela, né, atualizamos uma outra, enfim. Mas o ponto especificamente desta aula é sobre a configuração que nós vamos fazer para as nossas autenticações. Tudo que nós fizemos no nosso projeto, como eu sempre trago um feedback nos primeiros minutos de gravação, foi discutir alguns conceitos, né? Principalmente dos métodos dos nossos endpoints, como também alguns status, né? Um pouco da estrutura da aplicação, mas a gente não chegou ainda no ponto de estar desenvolvendo ali, de fato, o algoritmo do nosso projeto, né, uma lógica específica para trazer dados, né, nem estamos ainda preenchendo o nosso banco de dados. Tudo isso vai chegando ali, né, de acordo que a gente vai caminhando, vamos nos aproximando de mais itens que vai deixar nossa aplicação com, de fato, algum objetivo. Enquanto isso, nós vamos aprendendo, nós vamos discutindo conceitos novos, práticas novas e vamos tentando realizar. Bem, eu imaginei que fosse interessante para o passo seguinte nessa videoaula, seria nós estabelecermos a autenticação da nossa aplicação. Por que que essa autenticação é importante? Porque de acordo com que nós fomos colocando regras, nós fomos colocando novas necessidades na nossa aplicação, novas entregas para quem está utilizando a aplicação, nós precisamos controlar quem está acessando. Então, por mais que nossa aplicação esteja aqui, ó, né, nós temos absolutamente nada, mas é muito raro nós fazermos entregas completas. Muitas vezes a entrega do que nós estamos fazendo para um cliente final é uma pequena funcionalidade, e nós adicionamos uma nova pequena funcionalidade e com essa evolução, né, com esses incrementos, a aplicação final vai ser talvez um dia entregue, ou talvez nunca. Exemplo disso é a quantidade de sistemas que a gente vê que estão, sei lá, há 10, 20 anos de produção, mas que constantemente têm itens novos, demandas novas que precisam ser inseridas, né. Seja uma correção de bug, olha aí, ó, 10 anos de uso, correção de bugs ainda existe. 10 anos de uso e funcionalidade nova ainda sendo necessária, porque o escopo da aplicação vai sendo novo, né, uma arquitetura de hardware nova, né, uma um desempenho maior, uma tecnologia para ser a agregada nova. Então, é uma entrega que talvez você nunca consiga entregar 100%. E por que que eu estou falando isso? Porque mesmo a gente olhando aqui para tudo que a gente discutiu, né, e mexeu aqui na aplicação, um pouquinho o arquivo, né, uma classe nova que a gente criou, tá? Por mais que a gente não tenha absolutamente nada funcionalidade, mas nós podemos entregar sempre um pequeno fragmento desse sistema e somado a outros pequenos fragmentos, a gente vai ter o todo. Então, pensando nessas entregas em pequenos fragmentos, a gente está desenvolvendo projetos, faz todo sentido de que o que é essencial para a entrega do fragmento pequeno já esteja pronto desde o primeiro momento. Por exemplo, se eu quero fazer uma pequena entrega aqui no meu sistema, eu quero que o meu cliente já consiga testar a consulta de trazer todos os clientes, mas esse teste, né, essa avaliação tem que estar limitada apenas quem pode fazer esse teste. E para a gente poder fazer isso, a gente precisa autenticá-lo, né, a gente precisa reconhecê-lo na aplicação. E para a gente poder ter essa segurança, a gente precisa ter uma autenticação. Então, antes de qualquer coisa que eu vá fazer para poder entregar dados, gerenciar meu banco de dados, eu preciso saber quem está solicitando. E pensando nisso, nós vamos fazer a autenticação no nosso sistema. Essa autenticação, ela pode funcionar de várias formas, tá? Ela pode funcionar recebendo, por exemplo, usuário e senha sempre. A cada solicitação nova, eu preencher ali usuário e senha. Então, eu quero que traga todos os meus clientes, mas eu vou mandar aqui o meu usuário,
e aqui minha senha, e o método que eu vou rodar vai ser o get role clientes. Quero fazer um delete do cliente. Está aqui o meu usuário, está aqui minha senha, quero que faça um delete do cliente 1. Mas a gente acaba fazendo um envio constante do nosso usuário e senha, e ao mesmo tempo, fica o nosso dado ali, né, trafegando em rede constantemente. Posso utilizar dessa forma. Como também existem outros, em muitos sites, né, quem desenvolve ele, por exemplo, em PHP, né, eu posso criar uma seção, autentiquei, construir uma seção ali no meu PHP, por exemplo, né, e essa sessão, eu tenho ali as configurações de tempo, de vida dessa sessão, posso destruir ela, e pode ser a forma com qual eu use para que o cliente que está com a sessão ali recuperada possa acessar o meu sistema, né. Como como também a gente pode, vai ser o que nós vamos fazer aqui, que vai ser gerar um token, gerar um código identificador, tá. E esse token vai se basear em a gente mandar uma única vez o usuário e a senha pela nossa aplicação, e esse usuário e senha vai ser autenticado, aí necessita-se autenticar-se pelo banco de dados, nesse primeiro momento a gente vai autenticar por um texto estático, e para esse primeiro exemplo que eu vou estar mostrando, a gente vai utilizar só um nome mesmo, vai ser só um usuário, que a gente vai modificar posteriormente para colocar senha também. Então, essa informação vai gerar, a gente vai autenticar, e vai gerar um token, que vai entregar ali, para o próprio Swagger, onde nós estamos testando. E esse token, claro que vai receber esse token para todas as solicitações que vai fazer, para pegar todos os teus clientes, para pegar pelo código do cliente, para fazer a atualização do cliente, ele vai precisar informar esse token, tá? Se esse token estiver válido, ele vai conseguir de fato fazer a atualização daquele cliente. Se esse token estiver válido, ele vai conseguir pegar aquele cliente pelo código, ou pegar todos, né. Mas se não tiver válido, ele vai estar restrito a isso. Vai trazer essa restrição. Ah, vai dar ali 401, né, não autorizado, tá. Bem, então entendido isso, né, nós vamos fazer aí a autenticação. Eu comentei logo no início dessa videoaula, aqui nas alterações do Git, né, já trouxe várias alterações e desalterei, mas a gente vai tentar discutir de uma forma bem natural, o máximo natural possível. Bem, então aqui no Program CS, a gente vai precisar fazer algumas configurações, tá. Eu vou trazer para cá só para a gente ver e explicar. Olha como o Git é legal, né. Já trouxe todos os lugares que eu alterei, eu trouxe aqui verdinho, que foi que eu adicionei, né. Pode aparecer algum lugar em vermelho do que eu removi, mas não está aparecendo, né. Provavelmente do outro lado, ó, de algo que eu possa ter removido. Aqui diz que eu removi esse add swag agent, e eu configurei esse na verdade eu não removi, né, eu fiz uma alteração colocando parâmetros, mas o Git entendeu de que eu removi aquela linha para colocar essa outra implementação, tá. Da mesma forma, aqui em cima, né, ele entendeu que eu adicionei esse trecho, foi que adicionei essas importações, tá, a gente vai falar sobre elas. Então esse aqui já foi um benefício que o Git nos trouxe, né, essa alteração antes da gente começar. Então só que antes da gente fazer essas implementações, eu quero que a gente observe o seguinte, ó, tem uma palavrinha aqui, ó, JWT Better Defaults. O que seria esse JWT Better Default? Se a gente apontar aqui em cima, não sei se está pegando aí na gravação, mas tá aí, ó, uma class do Microsoft ASP.NET Core Authentication JWT Better Defaults. Mas a gente não tem esse pacote. A gente tentar vasculhar, a gente não tem. Mas por que tem, professor? Está funcionando porque eu já instalei previamente, tá? Então, se nós viermos aqui, ferramenta, gerenciador de pacotes do Nuget, porque está rodando aqui a aplicação, deixa eu parar aqui. Ferramentas, gerenciador de pacotes do Nuget, e aqui está um item chamado, ó, gerenciador pacotes do Nuget para a solução. Ao abrir essa interface aqui, e eu posso talvez colocar um corte aqui, eu vou ver. Se fizer sentido, eu adiciono o corte onde eu fiz a instalação, tá? O outro vídeo, fazendo tudo por linha, foi extremamente longo. Então, eu estou fazendo esse já com a implementação para ficar menos longo. Mas se fizer sentido, eu adiciono o corte aí para mostrar a instalação. Se eu não tiver colocado esse corte, né, o que foi que eu fiz, né, aqui em procurar, pesquisei por JWT, tá, já vem aqui com instalado, mas no caso a gente vai precisar procurar o JWT e não procurar, porque no primeiro momento não vai estar instalado. Então o primeiro passo é muito simples. Abre aqui o Get Solução, pesquisa JWT e vai aparecer aqui um monte de opções. Quais são essas opções? Eu acho que posso fechar isso aqui. Tem um monte de opções aqui. O que nós vamos utilizar vai ser esse Microsoft, inclusive aquele mesmo nome que a gente acabou de falar, Authentication, JWT Bear, só não tá aí o JWT Defaults, né.
Então Authentication Defaults, né. Por quê? Porque aquele artefato lá pertence a esse pacote. Só que já está marcado aqui com checado, que eu já instalei ele, tá. Então no seu ele não vai estar instalado, vai aparecer aqui com o botãozinho instalar, né, pedindo a versão, né. O meu Netcore é o 8, eu instalei aqui com a versão desse Authentication Bearer com a 8 também, tá, e instalei aqui no Web API 3, que é o único projeto que eu tenho dentro da solução, tá. Então selecionei ele, fiz a instalação, basicamente foi só aceitar, beleza. Feita essa instalação, até lá no teu Git vai aparecer essas alterações aqui, ó. O próprio projeto vai estar modificado, porque agora tem esse Microsoft Authentication aqui, ó, tá vendo? Já ficou com essa modificação, mas acontece automaticamente. Vai aparecer no teu Git, tô falando para conhecimento. Então, você fez a instalação no Get, você vai perceber que alterou aqui, beleza? Então pronto. Feito isso, né, agora nós temos na nossa aplicação a capacidade de fazer a implementação. Eu sei que no Git foi esse trecho aqui que a gente adicionou, tá? Então a gente tem a forma de fazer a utilização desse aqui, ó, JWT Bearer Defaults ponto authentication scheme, tá? Só para revisar, eu vou abrir aqui, ó. Program CS foi esse trechinho aqui que a gente adicionou, tá? A Program CS, a gente verificar, ó, tá aqui, ó, foi esse trechinho aqui que foi adicionado, tá? Quando vocês digitarem, né, eu vou compartilhar aí o link do Git desse projeto, faz todo sentido compartilhar, tá? Só para ficar fácil aí de copiar, beleza? Bem, então direto para o artefato, porque aqui fica né? Para cá. Então, essa configuração que nós estamos fazendo, né, o que é que basicamente a gente está fazendo? A gente está configurando no método de autenticação, né, da nossa aplicação, a gente está utilizando o JWT Bearer Defaults. Basicamente o que a gente está fazendo é isso, tá? Tanto para o Default Authentication como Default Challenge, tá? Fazendo essa configuração, a gente precisa adicionar algumas propriedades dessa autenticação que vai utilizar o token. Por isso que nós temos esse add JWT Bearer, onde nesse add JWT Bearer, o que é que a gente tem? Token Validation Parâmetros, que serão parâmetros de validação para a geração do nosso token. A gente vai ver esses parâmetros sendo obrigatórios ou não obrigatórios lá no nosso controller, tá? Que poderia no nosso controller, né, que vai de fato pedir para gerar esse token, tá. Então, hã, e tem alguns parâmetros, né, que estão sendo adicionados aqui nesse New Token Validation Parameters. Quais são esses valores, né? Validation Issue, Validation Audience, Validation Lifetime, Validate, Issue Signing Key, Validation aí aqui é o Valid Issue, Valid Audience, Valid Sim. Então aqui nós temos informações booleanas, que está informando se eu vou estar fazendo validações. E aqui nós temos informações descritivas, de qual é o valor daquele item, tá. Esses valores, tá, a gente vai optar por verdadeiro ou por falso, opcionalmente, claro, né. Nesse exato momento, eu estou deixando todos como falso, tá. A gente vai testar como verdadeiro também, tá, mas todos estão, no momento, falso, e a gente vai discutir sobre eles também, por aí. Então, nesse primeiro momento, todos estão como falso, isso quer dizer o quê? Na minha autenticação, eu não vou ter obrigatoriedade, e no parâmetro de validação do meu token, eu não vou ter como obrigatoriedade informar a audiência que está gerando esse token. Ou seja, ponto final que pediu para gerar esse token, né? Solicitante, tá? Eu não vou precisar me preocupar de atribuir um tempo de vida, vai ficar indeterminado. Eu não vou precisar, ah, informar qual é o local, né, onde está rodando a API, tá, para validar também esse local de execução da API, tá. Então não vou precisar ter essas validações, porque eu coloquei absolutamente todos como falso, a gente já vai colocar como verdadeiro. Observemos esses 2 parâmetros num primeiro momento, que a gente vai entender melhor na sequência. O que é? Esse valid issue, que quer dizer o quê? API.com. Coloquei explicitamente a palavra API.com para dizer, ó, é a URL onde está rodando a nossa API. Validate audience, que seria a URL onde a audiência de que tem autorização para gerar esse token está. Se eu quiser limitar, eu limito. Eu vou atribuir essa validação, beleza. Eu coloco aqui como validate audiência verdadeiro, então ele vai estar verificando, vai primeiro obrigar que mande esse valor de onde o meu cliente está pedindo esse token e se está válido com essa audiência aqui, né. E também estamos mandando nesse issue sign key, estamos mandando um código. Esse código aqui está com 16 caracteres,
Porque se eu não me engano, a gente vai ver mais à frente, tá com 256 bytes, tá. Chave geradora do token e validadora, porque pode ser que o token que eu gerei tenha sido alterado, manipulado. Chave geradora e validadora, a gente precisa de um valor como base para a gente poder gerar essa chave. Então nós temos esses valores aí. Então basicamente isso, né. E tem uma pequena alteração também, que nós precisamos fazer, então são 2 pequenas alterações. Esse trechinho aqui, tá. E entendido o escopo desses códigos, é basicamente copiar e colar. E o segundo trechinho que nós vamos precisar fazer é essa configuração desse add swagger gen, tá. A gente verificar, ó, tem inclusive para frasezinhas aqui, ó: "Por favor, insira o token JWT com o prefixo bearer", né, name authorization. Então se a gente não fizer essa configuração, add swagger gen, para nós que estamos testando utilizando o Swagger, aquela telinha que carrega, né, nós temos points, a gente não vai ter o mecanismo de entrada para colocar ali a configuração do nosso token, tá. Inclusive, se a gente, por exemplo, remover ele aqui, né, ele na verdade estava desse jeito, não tinha os parâmetros aqui para o Swagger Gen. Se a gente tentar executar, a gente vai ver que eu não vou ter nenhum ponto de entrada para esse valor de token que nós queremos que seja, utilizado para as chamadas dos nossos endpoints que obrigam a autenticação. Bem, tá executando aí, né. Então, ó, eu consigo gerar, ó, aqui eu tenho um endpoint, daqui a pouco eu vou falar que foi criado, tá. Mas eu não tenho nenhum outro lugar. E aí, como é que eu vou fazer para fazer as chamadas com esse token? Não está tendo esse valor aí, né. Como a gente não está tendo, a gente precisa configurar aqui no add swagger gen esse código de configuração para a gente poder ter no Swagger mecanismo de entrada para esse token. Se a gente abrir aqui, vamos visualizar aí, beleza. Então, tá aqui, ó, authorize. Eu consigo fazer o quê, ó? Fazer o envio do token através do prefixo bearer, né, e tá até aquele textinho lá que a gente viu, ó: "Por favor, insira token JWT com o prefixo bearer", né. Então, né, a gente precisa daquele trecho para ser a forma, até os cadeadozinhos, né, a gente tá vendo aqui, tá, forma aqui para eu inserir o código desse token, beleza. Aqui tá dizendo, ó, eu não coloquei, quando eu adicionar o token aqui, ele vai ficar cadeadinho fechado, informando de que agora eu consegui fazer essa autenticação. Perfeito, então precisamos e também adicionamos esse app User Authentication. Então os 3 trechos aqui no Program CS foram essa configuração da autenticação da nossa aplicação, que vai utilizar o JWT, a configuração do Swagger para aceitar, né, para ter um mecanismo de entrada do nosso token lá na interface do Swagger no HTML, e precisamos adicionar essa linha app user authentication. Feita essas configurações, nós vamos agora para controller, que é uma implementação muito mais simplista que apenas construir os parâmetros para a construção do nosso token. Apenas. E o nosso token já vai estar gerado, vai estar tudo resolvido automaticamente. Tá? Então vamos aqui, ó, para o Weather Forecast, e eu já criei um endpoint, tá? Aqui no Weather Forecast, aqui o endpoint. O nome desse endpoint está como login, beleza? Aqui a gente falou sobre os actions result, né? O retorno deste login é um action result. Observemos o seguinte: se nós tivéssemos aqui uma consulta ao banco de dados, que a gente precisasse fazer uma wait, né? A gente precisaria que o nosso método fosse async, e ao mesmo tempo fosse um task retorno, tá? Task aí action result, beleza? Mas nesse caso aqui, que a gente não colocou nenhuma consulta com banco, porque a gente ainda não tem banco, então a gente está conseguindo retornar sem precisar implementar nenhum await e o método não ser async também, tá? Tá recebendo aqui pelo from buddy, esse nosso endpoint, a gente já falou sobre o from buddy, está recebendo um atributo chamado usuário. Mas, professor, eu não teria que receber usuário e receber senha também? Sim, teria que ser usuário e senha. O cenário ideal aqui seria nós construirmos a entidade usuário, e nessa entidade usuário tem o atributo usuário e senha. E nós receberíamos aqui, ó, usuário, tá? Usuário, que seria a instância desta classe usuário, que teria os atributos ali, e a gente trabalharia com esses atributos aqui dentro.
Mas não vamos implementar agora para não deixar esse momento ainda mais longo. Então, no primeiro momento, estamos recebendo apenas usuário. E a gente vai autenticar de forma muito estranha, né, só com o usuário. Mas nas aulas seguintes a gente faz a melhoria. Então, supondo que a gente está autenticando só com o usuário, vamos verificar se esse usuário que ele mandou é teste, porque se vier com a palavra teste, então autenticou, né, entre aspas. Autenticado, nós sabemos que poderemos fazer o código de autenticação, aliás, o código de geração do token, porque a gente autenticou, agora vamos gerar o token para devolver para esse usuário. Se ele não tiver autenticado, lembrando do que a gente já falou em outra aula, né, do iAction Result, nós vamos retornar um status code 401 que foi não autorizado, tá? Mas supondo que colocamos teste corretamente, a gente vai vir para cá. Eu vou fazer, esse aqui deveria estar um comentário, tá? Porque é um ponto que eu ainda vou falar. Então nós vamos precisar, ó, alguns comandos para a gente discutir. Uma instância para o JWT Security Handling. Vamos precisar sim ou não do nosso key. E que é esse? É o mesmo código que está configurado aqui no Program CS, tá? Aqui em cima, eu tenho um código de 16 caracteres para 254 bytes para a geração do nosso token, né? Então aqui no header for aqui no controle, a gente também está gerando ele. É exatamente o mesmo código que a gente tem lá. Só que também é opcional, se eu vou precisar ou não dele. Por que que é opcional? Porque na configuração do nosso Program CS, nós informamos os parâmetros para a construção desse token, vai ser obrigatório. A chave de entrada para gerar token novo, ele vai ser obrigatório? Tá falso. O validate lifetime, então todos falsos. Se estão falsos, aqui no controller, não vou precisar mandá-lo. Então também estou comentando, tá? E tem outro ponto. Talvez não fosse interessante esse valor estar explícito aqui. A gente poderia fazer uma configuração no App Settings para trazer de lá. Mas vamos segurando que ele vai acumulando um monte de coisa, né? As implementações estão ficando cada vez mais complexas, né, com mais artefatos. Então vamos segurando o máximo possível para se concentrar nesse núcleo do login e a gente vai fazendo as melhorias de fato em pequenos encontros. Bem, então esse aqui eu estou deixando comentado por enquanto, que daqui a pouco também quero entrar no tema com ele. E o que é que nós temos? O token descriptor, uma variável. Poderia ser token, descrição. Tá? Aqui em inglês, deixar assim. E token descriptor, que é o descritor do nosso token, tá? E a gente está construindo um novo objeto. Que objeto é esse? Security Token Descriptor. E nós mandamos os parâmetros que descrevem esse token que nós queremos construir. Quais parâmetros são esses? Estamos mandando apenas a descrição, né? O resumo. Esse token que vai ser o nome do nosso usuário. Plain types, name vai ser o nome do nosso usuário. Isso aqui está totalmente relacionado, pessoal, com o que nós configuramos aqui no Program CS. Se eu tivesse determinado aqui no Program CS que o lifetime é obrigatório, está como true, nós precisaríamos aqui na nosso instanciamento da construção do nosso token, nós precisaríamos informar esse tempo de expiração. Se nós tivéssemos aqui que seria necessário validar a audiência como verdadeiro, né, true, eu precisaria aqui também informar qual é a localização, falando aqui em nível de URL, o endereço dessa audiência que está solicitando, tá? Então aqui seria, por exemplo, um aspas, http, né? http cliente.com/, onde meu cliente está. E se esse, mas se eu colocar aqui estaticamente, por exemplo, né? Eu vou estar meio que forçando, porque meu cliente pode estar solicitando esse endpoint de qualquer lugar, tá? E esse endpoint que ele está solicitando de qualquer lugar, ele não está batendo com ele não vai estar fiel a de onde esse cliente está vindo, tá? Então seria necessário que eu tivesse alguma implementação, tipo assim, né? Pegasse o host do nosso cliente, né? No PHP tem umas formas legais de pegar o host também, tá? Pegar o host de onde veio a solicitação, tá? Mas no nosso caso a gente nem vai utilizar essa audiência, tá? Vou deixar aqui, tá? Mas aqui está um exemplo, né, a gente poderia ter uma variável que implementasse um código que pegasse a URL do nosso cliente para te identificar onde o nosso cliente está. E ó, esse cliente está em tal lugar. E esse cliente pediu para gerar um token. E a nossa aplicação, na tentativa de gerar o token, viu que esse cliente está nesse lugar, não tem permissão de gerar token. Então não vou gerar, eu vou negar também. Mesmo os usuários e senhas estando corretos, mas se essa minha audiência não estiver pertencendo
ao grupo de audiência que eu determinei que deve ser, ele vai estar negado também, tá. Mas, só dito isso, né, para conhecimento, mas a gente não vai utilizar a audiência aqui. Vai entender de que absolutamente qualquer audiência vai poder gerar nosso token, tiramos a obrigatoriedade aqui do Program CS, então audiência deixa eu desfazer aqui, false audiência. Vou deixar também falso validation, issue, também vou deixar, falso também, validation lifetime, eu acho que é legal deixar o validation lifetime, porque independente de quem é a pessoa, mas é interessante que tenha sempre um tempo de vida esse token que a gente está gerando. Seja um token infinito, então eu vou deixar esse lifetime ativo, e vou deixar falso esse signing key, tá, porque já está configurado aqui, eu não quero que fique sempre na chamada do controller fazendo o envio dessa chave, tá, porque eu já tenho ela configurada aqui. Então acho que é apenas o validation lifetime para a gente definir o tempo, tá bom? Então voltando aqui para o controller, né, vou deixar aqui o expires, e essa credencial a gente não vai precisar mandar mais, porque não está mais como obrigatória lá na configuração do nosso Program CS. Então olha que simples. Tudo que nós fizemos, absolutamente tudo que nós fizemos, foi criar uma instância do JWT Security Tokens. "Ah, professor, mas aí são códigos que é difícil eu decorar". Tudo bem, não precisa decorar. É preciso entender que é pouca implementação, é uma implementação que é fácil de olhar para ela e entender ao tentar traduzir pequenos comandos. Seja fácil você se familiarizar, porque não é muito e porque tem um sentido associado, tá. Bem, uma linha, né, essa linha a instância da descrição do token que você quer construir, você criou uma instância, "Olha, eu quero uma instância, a descrição do token é essa, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso". Tem uma instância para isso, chamada token descriptor, poderia ser outro nome também, e essa instância a gente vai utilizar para quê? Para rodar o token handle, ou handle, né, mandando por parâmetro no create token, o token descriptor que a gente construiu, apenas. E o retorno disso vai ser um token. A gente vai ter aqui, ó, um security token. Só que para a gente pegar esse security token, nós vamos pedir para que o próprio handle.write token acesse esse security token para escrever qual é o token na tela para a gente. Qual que é o retorno que nós estamos tendo aqui? Um return 200 de sucesso, e vai junto com esse sucesso retornar um novo objeto em que o token, a palavra token, vai ter o texto gerado pelo write token. Ou seja, ficou muito tranquilo, né? Toda a nossa implementação se resumiu em, ah, beleza. Feito isso, todo o nosso sistema de geração de token está pronto, tá? Então, eu vou fazer uma coisa aqui, ó, eu vou tirar isso aqui, esse aqui é o último ponto que eu vou falar, alô anônimos, eu vou tirar isso aqui também, authorize, a última coisinha que eu vou falar, isso aqui também. Vou rodar aqui novamente a aplicação, e nós vamos ver que agora nós conseguimos gerar o nosso token, né. Vai abrir aqui o Swagger novamente, e a gente vai ter que preencher apenas com o usuário. Estamos simulando, ah, essa autenticação apenas com um usuário que seja válido, que deveria ser usuário e senha. Maximizar aqui, e vamos procurar o endpoint que nós criamos, porque tem um endpoint que foi criado aqui, ó, um endpoint chamado push, HTTP push. Professor, mas aqui eu não estou inserindo um novo, eu estou inserindo um novo login, porque o HTTP push que a gente usou em outros momentos, foi um push que a gente inseriu o cliente. Por exemplo aqui, ó, include, né, ó, HTTP push, temos o include. Aqui eu estou fazendo include, professor? Não necessariamente, mas a gente está usando o método push, o método do HTTP para fazer, o acesso a esse endpoint de login. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que quando nós solicitarmos o login, a gente vai utilizar o método push, que faz a comunicação utilizando o push, manda valores da mesma forma que manda na inclusão, tá? Recebe valores da mesma forma que recebe na inclusão. Só que a gente está usando com um propósito diferente. Qual é o propósito? De autenticação, tá? Bem, então fizemos esse, né, tá chamando aqui com a palavra login, então a gente vai ver lá com o nome login, né, no endpoint. Então verificando aqui no navegador, tá aqui login, né, vamos tentar fazer essa autenticação, tá. Aqui a palavra teste, a gente sabe que é válido. A teste 2 primeiro, tá sem inválido. Executamos, e a mensagem que a gente teve aqui foi o quê, ó? Response status é 401, não autorizado. Por que que deu não autorizado? Então nós precisamos, né, informar para o nosso controle: "Ei, nosso controle,
como que você vai funcionar? Você vai pedir autorização obrigatoriamente ou você vai permitir de forma anônima acessar os elementos? Por padrão, o nosso controller, né, ficou ali automaticamente com a permissão de autorização, né. Nós precisamos desse authorize aí para poder informar, né, quando nós tivermos algum escopo que nós queremos que bloqueie o acesso dado a autorização se não tiver validada ou não. No seu caso, eu dei authorize aqui para toda a entidade, tá. E vou deixar aqui como permitir anônimo, apenas para o nosso login. Por que que o login vai ficar anônimo? Porque através do login, eu ainda não estou autenticado, eu vou pedir: "Ó, o computador, o API, eu quero fazer o login agora, eu não estou logado ainda, eu quero me logar. Tá aqui o usuário, tá aqui a senha", e depois de obtiver sucesso, aí eu vou fazer as demais solicitações, como por exemplo, a solicitação do include, mandando o token, vai ser com autorização. A solicitação do delete, que vai ser com o token. Fazer o delete, que vai ser autorização, utilizando o meu token. E assim sucessivamente. Bem, então precisamos fazer isso, tá? Ó, anônimo para o nosso login. Vou executar aqui nossa aplicação, para a gente poder fazer esse teste da geração do token, utilizando a permissão. Antes da gente fazer a permissão anônima para o login, a gente vai tentar fazer um get role, por exemplo, utilizando sem o token, né, para a gente ver que vai dar permissão negada. E através desse sucesso, aliás, através do sucesso desse bloqueio, né, get role, a gente vai depois gerar o token para fazer o sucesso fazendo a permissão tranquilo. Try out, executou, o que é que nós tivemos, né? A response status é 401, não foi, foi negado, né? Então, vamos agora tentar gerar o nosso token. Login, se eu tentar executar aqui, a gente já viu, né? Não está autorizado, mas se a gente tentar executar aqui com o teste, que é a forma muito simples que a gente está usando para tentar esse login, vou melhorar, executar. O que é que nós tivemos? Ó, o token de retorno, né? Vem um OK 200 e o token de retorno. Vou copiar tudo que está aqui nesse aspas. Agora observe, esse token foi gerado, mas se eu continuar tentando meu get role aqui, ó, continua dizendo permissão negada. E precisamos informar aqui no Swag que foi aquela segunda implementação que nós fizemos aqui no Program CS, né? Esse trechinho aqui do Swag é de Swag Gen, que é onde estabelece essa interfacezinha para te mandar esse nosso token. As chamadas que vão acontecer, nas chamadas autorizadas, utilizar esse token. Vou clicar aqui em Authorize e aqui traz a informação, para utilizar faça o comando better espaço, então vamos fazer isso aqui, ó, e depois o token, espaço e o token que eu copiei lá da geração do endpoint de login. Authorize, aqui não quer dizer necessariamente de que eu coloquei um token válido. Eu poderia colocar qualquer texto aí, que ele ia aceitar, mas na hora que ele fosse rodar os endpoints iam negar ou não. Dado o endpoint, dado o, o token que eu cadastrei aqui. Vou fechar. Então vamos executar aqui novamente, né? O 401. Aqui está informando, né, que a assinatura é inválida. Tem um probleminha na geração do token, que a assinatura está inválida. Vamos aqui para nossa aplicação. Então, por mais, olha para vamos aqui na configuração em cima, né? Então, por mais que a minha validação aqui, ó, do validation issue, a signing key esteja como falso, nós estamos sendo cobrados de mandar aqui no nosso login, né, essa nossa chave de assinatura. Mandando esse e é exatamente o mesmo valor, tá? Ó, esse trecho aqui do key é exatamente o mesmo valor que está aqui. Lembrando, é interessante que a gente coloque isso aqui no app settings, tá? A gente pode criar lá no app settings a configuração para colocar esse valor lá. Então aqui importa de lá, aqui também ou qualquer outro lugar que precise. E a gente centraliza. Não corre o risco de eu editar aqui, depois esquecer de editar no outro local, enfim, tá? Tá assim nesse primeiro momento, senão vai ficar muito grande o escopo da videoaula. Bem, então fizemos isso, né? Estamos mandando aqui o credencial, que está reclamando lá que não foi enviado. Vamos tentar de novo. Muito bem, vamos fazer aqui agora o login novamente, tá? Eu perdi o token lá, teste, executar. Geramos aqui o token, tá? Esse teclado aqui de cima fica o nosso authorize, fechei. Vamos fazer aqui o get role novamente. E o que é que nós tivemos? Ó, sucesso. Tivemos 200, veio uma lista vazia, porque de fato
como nós já vimos em outras aulas, a gente está retornando uma lista vazia, não tem ninguém cadastrado. Até porque nem estamos fazendo consulta no banco. Então, conseguimos, ó, fazer o acesso com sucesso utilizando o nosso token. Todas as demais chamadas aqui na nossa aplicação vão estar utilizando o mesmo token. Então eu vou ter sucesso com todas as demais, mesmo estando autorizadas, tá? Se eu quiser tirar a autorização, vou remover aqui logout, autorização, vou tentar executar o get role novamente e deu novamente agora 401, permissão negada, porque está sem o token sendo enviado, e poderia ser um token errado também, né? Bearer, espaço 123 4 authorize, close, ó, observem aí que aceitou, né, mas não quer dizer que o token é válido, a gente vai descobrir nas chamadas. Fazer a chamada do endpoint, o que é que nós tivemos, ó? Nosso status é 401, né, token inválido, tá aqui o erro do nosso token, né, ele tá inválido, tá. Então, voltando aqui para recapitular, tudo que nós precisamos foi, no Program CS, fazer a configuração do método de login no caso aqui, com token, né, JWT. Precisamos antes instalar o JWT, que a gente já viu. Então é só um clique, 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 instala esse código. Precisamos fazer essa pequena configuração aqui, ó, com essa linha, para que o nosso Swagger forneça aquele mecanismo da gente enviar o token na interface para as nossas chamadas, só esses 2 locais, e precisamos, no endpoint feito especificamente para o login, implementar esse trechinho de código aqui. E através do sucesso de uma validação que a gente faria para o banco, né, nós poderíamos gerar o nosso token. Então, o que a gente está vendo bem aqui, ó, é apenas o código que gera o token. Não é o código de autenticar que vai verificar se o usuário é válido, enfim. É o código de geração de um novo token, tá? E esse código só vai ser gerado depois que você validar se aquele usuário e senha é válido. E nas aulas seguintes a gente vai melhorar isso aqui, né. Vamos perceber aqui por uma entidade, né. Vamos criar também um controller para tirar esse login, a gente não quer esse login nesse Weather Forecast, né, e vamos inclusive construir outras entidades. Mas vamos construir pelo menos já, né, a entidade de login para a gente levar tudo isso lá para o login, fazer a configuração também no App Settings, tá, e a gente conseguir ter nossa aplicação mais organizada, tá. Mas nesse ponto da discussão de como fazer mecanismo de autenticação, a gente obteve bastante sucesso.